Aleluia. Amém, irmãos? Estamos continuando hoje o estudo que começamos domingo passado sobre as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse tem 7 versículos dizendo bem-aventurados. Isso não é coincidência, isso é significativo, tem algo que merece atenção, por isso que estamos estudando. Semana passada vimos 2, vamos ver lá, Apocalipse 1:3. Vamos ler juntos? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança. Para os que leem, os que ouvem e os que guardam essas coisas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 14:13, a segunda. Todos juntos? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Já vimos essas duas domingo passado. Agora vamos para Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15, vamos ler juntos? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glória a Jesus. Irmãos, como vimos domingo passado, repita comigo, bem-aventurado, na Bíblia, significa rico. Bem-aventurado é alguém rico. Só que a palavra de Deus fala da verdadeira riqueza, nos padrões celestiais, não nos padrões terrenos. Tiago 2, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que o Senhor prometeu aos que o amam? Esse versículo fala de riqueza de fé. Apocalipse 2, Jesus falando à igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e entre parênteses, mas tu és rico. A igreja de Esmirna, apesar de pequena, aparentemente fraca, ela tinha riqueza em Deus. O próprio Jesus disse isso. Salmo 119:72, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Aqui a riqueza do salmista é porque ele rejeitava as coisas terrenas para buscar as celestiais. A verdadeira riqueza. Repita comigo, o Senhor quer que ajuntemos tesouros nos céus. Jesus falou isso em Mateus 6, ajuntar tesouros nos céus. Irmãos, não se gastar pelas coisas aqui da terra, porque tudo isso aqui é passageiro. Abacuque falou, né? Não vem do Senhor que os homens se cansem pela vaidade, os homens trabalhem para o fogo. Nós temos, irmãos, que gastar a nossa energia vital para aquilo que é produtivo, aquilo que é para o Senhor. Amém? E isso, irmãos, produz bem-aventurança. Nós não somos bem-aventurados quando a gente fica se gastando e gastando fosfato e perdendo noites de sono por causa das coisas da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Repita comigo, bem-aventurado significa um estado de bem-estar espiritual, que é possível de ser atingido aqui na terra. Bem-aventurado. Irmãos, bem-estar espiritual possível de ser atingido aqui. É possível ser feliz. Fala assim, é possível ser feliz. Quando a gente está meio contrariado ou meio mal ou com algum problema, a gente acha meio difícil de acreditar nisso, mas é possível. Diga glória a Deus. É possível ser feliz, irmãos. Nós só não somos felizes porque nós buscamos pouco ao Senhor.
Tem que buscar mais. Fala assim, tem que buscar mais. Só que nós estamos cansados de dizer isto aqui na igreja, os irmãos balançarem a cabeça assim e ficar na mesma. Tem que buscar mais. E não é só balançar a cabeça. Fala assim, viu? Tem que buscar mais. Tem que orar mais, tem que conhecer mais da palavra de Deus. Quando buscamos ao Senhor a vida, Amós 5:6, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. São coisas diretamente proporcionais. Quanto mais se busca o Senhor, mais vida se alcança dele. Repita comigo, para receber as bem-aventuranças é necessário subir vários degraus. Como se fosse uma escada que a gente tem que chegar lá e Deus não aceita que vai se pulando de degrau em degrau, além do que os degraus são muito altos. É mais uma escada para ser escalada do que para ser subida. Diga glória a Jesus. E no próprio livro do Apocalipse, irmãos, estas bem-aventuranças falam de uma progressão. Você quer ser abençoado? Então comece a ler. Comece a ouvir as palavras desta profecia. Comece a guardar. Isso já começa a vir a bênção de Deus. Diga glória a Jesus. A segunda bem-aventurança, comece a trabalhar para o Senhor enquanto você está vivo. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados que morrem no Senhor, para que as suas obras o acompanhem. Nós vimos no domingo passado, Eclesiastes 7, na morte não há trabalho, nem indústria, nem ciência, não há nada. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto estamos vivos. Repita comigo, enquanto há vida, há oportunidade de trabalhar para Jesus. Não existe crente aposentado, não existe aposentadoria espiritual. Diga glória a Jesus. Pastor, agora estou o mais velho, né? Isso é para os jovens. Não existe isso. Isaac, que entrou numa aposentadoria antecipada, já queria transmitir bênção antes da hora e ficou não sei quantos anos na cama. Faz misericórdia. Irmãos, enquanto estamos vivos, temos que estar na ativa em Deus. Quando Jesus entrou no templo, bebê, 2 velhos o reconheceram, Simeão e a profetisa Ana. Diga glória a Jesus. Irmãos, os velhos também fazem parte da promessa de Joel, capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo. Então, não existe idade para parar. Pastor, mas o senhor sabe, né, que com a idade as coisas vão ficando mais difíceis? Não espiritualmente, de forma alguma. Fala assim, de forma alguma. Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 34 que Moisés nunca perdeu o vigor. Fala assim, o Senhor quer te renovar. Tem gente aqui na igreja que está sendo atacado de velhice precoce. Reumatismo espiritual. Fazer misericórdia. Tornai e levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos. Diz em Hebreus 12. O Senhor quer nos renovar. Amém? Irmãos, são esses degraus que precisamos subir. Agora chegamos na terceira bem-aventurança. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Diga glória a Jesus. No contexto do livro do Apocalipse, esse texto se encontra entre a 6ª e a 7ª taça. Já no final da grande tribulação, porque primeiro vem os selos, depois as trombetas, depois as taças. Tudo isso significando o derramamento da ira de Deus. Irmãos, a grande tribulação é coisa terrível. Mateus 24 diz que é aflição qual nunca houve, nem jamais haverá. Nós vimos a segunda bem-aventurança. Quem morrer na grande tribulação vai ser tido por feliz. Porque nós vimos Apocalipse 9:6. Procurarão a morte fugirá deles. Nem a pessoa se matando não morre, não vai conseguir. A morte durante a grande tribulação é prêmio. Faça misericórdia. Crentes que não subirem no arrebatamento vão ter chance de serem salvos durante a grande tribulação? Sim ou não? Sim. Será? Pergunta-me assim, será?
Irmãos, hipoteticamente, sim. Na prática eu quero ver. Se com igreja, pastor, escola dominical e tudo mais, não vem, não faz, não ora, nem nada, depois que a igreja for daí vai fazer, acho meio difícil. Mas assim, viu? Acho meio difícil. Diga glória a Jesus. Agora que tem tudo, tem o Espírito Santo, não faz. Quem garante? Quem? Pergunta-me assim, quem garante? Não sei não. Em tese é possível, mas não sei. Irmãos, a salvação durante a grande tribulação é coisa para herói. Fala assim, herói. Se a pessoa para crente não servia, porque não vinha na igreja, porque não fazia nada, depois que a igreja for, vai virar herói? Digamos assim que 1%, 0,5%. Ué, irmãos, se na Arca de Noé entrou 8, diga glória a Jesus. A salvação é hoje. Quando o livro do Apocalipse fala de multidão sem fim, é multidão dos crentes. Hoje nós estamos aqui pela graça, estamos aqui por amar Jesus. Eu quero subir no arrebatamento, eu não deixo de Jesus por coisa alguma. Se tem coisa errada em mim, Jesus pode consertar, vai consertando. Melhor Jesus consertar e subir consertado do que ficar aqui. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 12 diz assim, 1 Coríntios 11, quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Então, melhor apanhar nas mãos de Jesus, do que sofrer nas mãos do diabo. Diga glória a Deus. Davi que falou isso em 2 Samuel 24, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Então aqui, irmãos, estamos entre a 6ª e a 7ª taça. 6 selos, 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Tem intérpretes do Apocalipse que dizem que são visões da mesma coisa sob outros prismas. Mas existem outros intérpretes que dizem que o escritor está falando de episódios diferentes e subsequentes. Irmãos, o livro do Apocalipse não é fácil de entender, mas a melhor interpretação dele é a interpretação literal. É exatamente o que está escrito, salvo quando isso não é possível. Diga glória a Jesus, porque há figuras ali que não podem ser literais. Eu vi um sinal no céu, uma mulher com uma coroa prestes a dar à luz, mas uma mulher no céu, sim, é lógico que isso é simbólico, parabólico. Eu vi um dragão, mas dragão não existe. Então, aí não dá para ser literal. Aliás, o próprio Apocalipse 20, explica que o dragão é a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Então, o próprio livro do Apocalipse admite que há símbolos. Apocalipse 1:20. O mistério que viste das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, o próprio Apocalipse explica, em parte, os seus símbolos. Então, é melhor crer que, quando se fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, está falando de episódios distintos e sucessivos. Melhor crer assim, do que montar uma interpretação que fica assim, muito elaborada. Diga glória a Jesus. E Pedro disse assim, nós vos fizemos saber a majestade do nosso Senhor, não com base em fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Diga glória a Jesus. 2 Pedro capítulo 1. Irmãos, nesta altura do acontecimento da terceira bem-aventurança, já houve a manifestação do anticristo, isto foi no capítulo 13. Irmãos, durante a grande tribulação são 3 personagens horrorosos. Um é o dragão, que é o diabo. O outro é o anticristo, que é um homem, é um personagem político. E outro é o falso profeta, que é um personagem místico. Faze misericórdia. São 3 para... É o diabo querendo imitar grosseiramente a trindade de nosso Deus. Então é o dragão, a besta e o falso profeta.
Já a essa altura do acontecimento aqui, já vai ter a marca da besta, que isso está no capítulo 13 do Apocalipse, e essa bem-aventurança do capítulo 16. Irmãos, a grande tribulação é coisa terrível. Nós temos visto esses filmes aí, né, que falam assim, deixados para trás, que alugam nas locadoras evangélicas, que falam de pessoas que perderam o arrebatamento e vivem na grande tribulação. Irmãos, aquilo é fichinha, vai ser muito pior. Fala assim, muito pior, muitíssimo pior. É melhor estar com Jesus. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor crê mesmo em arrebatamento? Que Deus pega e leva uma pessoa assim para o céu? Ele já fez isso, meu filho. Quem fez uma vez, faz duas, três, faz quantas quiser. Quem que foi arrebatado? Enoque, trasladado, com corpo e tudo. Elias subiu ao céu em um redemoinho. Quem mais? Jesus subiu com corpo, diz lá em Atos 1, subiu aos céus, e os discípulos viram. Em 1 Coríntios 15 diz que mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto entre os mortos. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que também serão arrebatadas. Irmãos, então, o Senhor já fez isto e vai fazer de novo. E agora com a igreja inteira. Amém? Irmãos, então o contexto desta bem-aventurança é da parte final da grande tribulação. Mas pelo próprio teor dela, já se observa que é uma palavra universal para todos os tempos. Ouça isso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Só pelo teor do versículo se observa que serve para sempre. Tem gente dormindo. Fala para você, acorda. Diga glória a Jesus. Acho que eu vou comprar um estilingue. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, pelo próprio teor é uma palavra universal, é para sempre isso aqui. Isso aqui é para hoje. Fala para você, isso aqui é para hoje. Por isso que nós estamos estudando. Isso aqui não é um estudo para pessoas que ficaram na grande tribulação. Eu não vou fazer parte desse estudo, em nome de Jesus. Fala assim, nem eu. Diga glória a Deus. Eis que venho como ladrão. Irmãos, precisamos ver as passagens bíblicas que usam esta parábola do ladrão. É engraçado Jesus usar coisas erradas para simbolizar a si mesmo, mas isso é costume bíblico. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,15. Jesus pegou aquela passagem, Números 21, da serpente de bronze, e aplicou a si mesmo. Irmãos, Jesus se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5,21. A palavra de Deus às vezes mostra o conserto de alguma coisa pela própria coisa errada, como aquela frase que conhecemos, né? O antídoto para o veneno de uma serpente se extrai da própria serpente. Diga glória a Jesus. Então aqui Jesus, o Rei dos Reis, usando a figura de um ladrão para representar a si mesmo. Mas o que quer significar isto? Repita comigo. Jesus dizendo que vem como ladrão, quer dizer que ele vem de surpresa, sem aviso, inesperadamente. Diga glória a Jesus. É isso que significa Jesus dizer que ele vem como ladrão. Ladrão não manda para você um fax, às 10h32 estarei chegando em sua casa. Mas em misericórdia, ele não faz isso. Só se for português. Mas em misericórdia. É brincadeira, né? Nos perdoe, irmão português. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, vem como ladrão é porque Jesus vem repentinamente. Pode ser agora. Ai, pastor, mas eu não sinto que vai ser agora. E quem disse que você sente alguma coisa certa? Pergunta assim, quem disse? Não, pastor, mas Deus não me disse. E quem falou que Deus vai te falar isso?
daquele dia e hora, ninguém sabe. É inesperado mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, no contexto do Apocalipse 16, este versículo de vigiar está se referindo à segunda vinda de Jesus. Porque o arrebatamento já aconteceu faz muito tempo e a grande tribulação já está até no fim. Existe diferença, são, irmãos, dois acontecimentos distintos. Nunca esqueça isso. O arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Jesus é outra. No arrebatamento, Jesus vem nas nuvens. A igreja sobe para se encontrar com o Senhor nos ares e nós vamos com Jesus. Diga glória a Deus. Segunda vinda de Jesus, Jesus desce na terra e conforme está escrito em Zacarias 13, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Jesus vem para reinar, cumprir-se o que diz em Apocalipse 1,7: todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A segunda vinda de Jesus é um efeito universal, um evento que todos verão. Já o arrebatamento não. 1 Coríntios 15, 51, na verdade vos digo um mistério, num piscar de olhos nós seremos transformados. Diga glória a Jesus. Esse já é um evento repentino, instantâneo, imediato, rapidíssimo. Não será todo olho que o verá, mas apenas aqueles que forem com Jesus. Diga glória a Deus. Agradecido seja o Senhor. Então, irmãos, esse vigiar é para o arrebatamento ou é para a segunda vinda de Jesus? Vamos descobrir. A primeira pessoa que usou a metáfora do ladrão, Mateus 24, 43. Vamos abrir? Mateus 24, 43. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é um quebra-cabeça que nós precisamos ter a sabedoria do Senhor para encontrar as peças e encaixá-las. Diga glória a Jesus. A primeira pessoa que usou a metáfora do ladrão foi o próprio Jesus. Mateus 24, 43. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Então aqui Jesus disse que viria como um ladrão. Esse texto fala da segunda vinda de Jesus ou do arrebatamento? Irmãos, este texto aqui pode se referir a qualquer um deles, porque se os irmãos olharem um pouquinho para cima, os versículos anteriores, diz aquele texto ali: um será levado, outro será deixado. E isso está falando do arrebatamento. Só que uns versículos um pouco mais anteriores diz: o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue. Isso já é a segunda vinda. Irmãos, a palavra de Deus é assim, ela fala de eventos de forma misturada. Por quê? Porque o ouvinte atento buscará do Senhor para separar as coisas. O ouvinte esquecido, como diz em Tiago 1, não vai fazer isso, e vai acontecer com ele o que aconteceu com as virgens loucas. Fazer misericórdia. Por isso que o crente tem que conhecer a Bíblia. Outro texto é o próprio Jesus que fala, mas é Lucas 12, que fala da vinda como ladrão. É muito importante prestar atenção nisto, porque são palavras de Jesus. Lucas 12, 37. Vamos ler juntos do 37 ao 40. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Aqui novamente Jesus usando a figura do ladrão para falar sobre a sua vinda. Este texto de Lucas 12 serve tanto para o arrebatamento quanto para a segunda vinda. Por quê? Porque diz ali: e se vier na segunda vigília, mas e se vier na terceira vigília? Não diz ou, diz e. Quer
Quer dizer, são duas hipóteses concomitantes. Aqui fala de 2 vigílias, porque para os judeus é assim: das 6 da tarde às 9 da noite é a primeira vigília, das 9 à meia-noite é a segunda vigília, da meia-noite às 3 é a terceira vigília, das 3 às 6 é a quarta vigília da noite. Assim que eles contavam o período noturno. Aqui Jesus disse expressamente que viria 2 vezes, uma vez para nós, diga glória a Jesus, outra vez para reinar. São 2 eventos. 2 Pedro 3,10. Vamos abrir lá? Segunda Pedro 3,10. Vamos ler todos juntos? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Este texto aqui fala expressamente da segunda vinda de Jesus. Os elementos se desfazendo, quer dizer, é juízo de Deus sobre a natureza, sobre os astros, sobre a terra. Isso vai acontecer na grande tribulação, antecipando a segunda vinda de Jesus. No arrebatamento não vai ter isso. Irmãos, por quê? Se pro arrebatamento o sol se escurecer, a luz se tornar em sangue, as estrelas caírem, qualquer um sabe que está acontecendo o arrebatamento. Isso não tem nada de mistério. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então aqui está falando da segunda vinda de Jesus. O último texto, irmãos, 1 Tessalonicenses 5. São só estes textos que falam da vinda de Jesus como o ladrão. Vamos aprender com isso, que aqui, neste texto, nós temos a chave de um mistério. 1 Tessalonicenses 5, preste atenção. Vamos ler do 1 ao 9. Juntos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui tem a chave do mistério. Os irmãos todos olhando aqui, por favor. O Senhor Jesus falou da sua segunda vinda. Jesus não falou expressamente sobre o arrebatamento, apenas fez alusões distantes e longínquas sobre isto. Por quê? Porque, irmãos, a igreja de Jesus formou e nasceu com a morte e ressurreição do Senhor. Então, em vida, Jesus não falou sobre a igreja, só passagens muito rápidas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o teu irmão não te ouvir, leva-o à igreja. São os únicos 2 textos que Jesus fala sobre a igreja, mas de forma muito rápida. Porque Jesus veio originalmente pregando o evangelho do reino. E nós vemos sempre isso no evangelho de Mateus. O evangelho do reino era um trato de Deus com o povo de Israel, de se formar o reino de Israel, o reino messiânico, com Jesus reinando tudo. Mas os judeus rejeitaram, os judeus não quiseram isto. Irmãos, o evangelho do reino não significa salvação só para os judeus. Significa os judeus em eminência e salvação para todos até o fim da terra. Diga glória a Jesus. Por isso tem gente que pensa errado.
como os seus não o receberam, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, quer dizer que se os judeus tivessem aceitado Jesus, nós não teríamos salvação? Irmãos, sempre houve salvação para todos, só mudou a forma de se adquirir esta salvação. Diga glória a Jesus. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, o reino de Deus teria se estabelecido em Jerusalém. Por isso que Jesus chorou: Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesses o que a tua paz te pertence, mas isto agora está encoberto aos teus olhos, eis que tu não me verás mais até o dia em que tu digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Se ele tivesse aceitado, Jesus teria sido rei em Jerusalém, e Israel seria uma nação missionária para anunciar a toda a terra. Eles rejeitaram. Com isso, irmãos, formou-se a igreja. Em Atos 1 diz que Jesus ressuscitou dos mortos e ficou 40 dias com os apóstolos falando do que respeita ao reino de Deus. Mas o reino de Deus agora não mais com Israel em eminência, agora o reino de Deus com a igreja formada. Efésios diz que a igreja é formada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem escreveu sobre a igreja na Bíblia foram os apóstolos, não foi Jesus. Foram os apóstolos por comissionamento do próprio Jesus. Os apóstolos que fizeram o fundamento, a base da igreja. Por isso que Jesus não falou sobre arrebatamento. Agora ouça isso. O único apóstolo que teve revelação clara e expressa para escrever de forma doutrinária sobre o arrebatamento foi só o apóstolo Paulo. Ele que discerniu os mistérios de Deus. Paulo disse em Efésios 3: quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Deus. Ele conseguiu enxergar isso. Ele escreveu em 1 Coríntios 15, eu vos digo mistério, ele estava falando do arrebatamento. E em 1 Tessalonicenses 4,17, é o único texto bíblico que fala escancaradamente sobre o arrebatamento da igreja, que foi revelação dada por Deus ao apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Então foi a única pessoa na Bíblia que escreveu expressamente de forma doutrinária sobre isso. Então, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 17 até o final do capítulo, ele fala do arrebatamento. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus, quando daí ele fala que vai ser como um ladrão. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a igreja não vai ser surpreendida pela vinda de Jesus, como se Jesus fosse um ladrão, porque a igreja é a noiva de Jesus, e a igreja espera ansiosamente pela vinda do Senhor. Então, para a igreja não vai ser súbito e inesperado, porque o verdadeiro crente vive esperando Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a igreja tem o privilégio de ser a noiva do Senhor Jesus. Irmãos, quem ouve diga vem, e todo aquele que tem sede venha. O Espírito e a esposa dizem vem, diz lá em Apocalipse 22. Diga glória a Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o penúltimo versículo do Apocalipse. O último é: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, é maravilhoso. O Velho Testamento termina com maldição. Malaquias 4,6: eis que eu vos envio o grande profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento: maldição. A última palavra do Novo Testamento: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A última palavra é a graça de Jesus. Diga glória a Deus. Por isso que o Novo Testamento é da graça de Jesus. Então, a vinda como ladrão é a segunda vinda de Jesus. Para a igreja, não. Você espera Jesus? Olha para o irmão e vê se ele está esperando Jesus. Ele tem cara de quem está esperando Jesus? Diga glória a Deus. Jesus. Amém?
Irmãos, outro segredo. 1 Tessalonicenses 5:2, leia ali comigo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia, vamos abrir em Filipenses 1:6. Vamos ler juntos? Os irmãos podem ler. O dia de... Irmãos, a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Jesus Cristo são coisas diferentes. O apóstolo Paulo, que teve a revelação do arrebatamento, estava escrevendo para uma igreja de Filipenses, dos Filipenses, igreja de Filipos. Ele falou o dia de Cristo Jesus. Mas o dia de Cristo Jesus é o dia do encontro de Jesus com a sua noiva. É o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é aquilo que diz em Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus. Daí Jesus não está vindo como noivo, ele está vindo como juiz, muito diferente. Diga glória a Jesus. Então, quando a Bíblia fala o dia do Senhor, isso tem muitas vezes no Velho Testamento. É o dia do juízo. Jesus está vindo para julgar. Hoje Jesus é Salvador. Quando ele descer com poder e glória, ele será juiz. Diga glória a Deus. O que Paulo pregou no Areópago, Atos 17? E tem determinado um dia e um homem que com poder há de julgar o mundo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, e por isso anuncia que a todos aqui se arrependam. Jesus virá para julgar. Amém? Então, irmãos, a igreja não espera Jesus como se fosse o ladrão. A igreja espera Jesus como se fosse o noivo. Diga glória a Jesus. Além do que, Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. O dia da ira de Deus, de que diz tantas vezes no Apocalipse, é a grande tribulação. Irmãos, Deus é maravilhoso. Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 61 diz, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Irmãos, a oportunidade de salvação é um ano. A vingança é um dia. Fala assim, graças a Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor nosso Deus é muito mais misericordioso do que irado. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, os crentes não serão pegos de surpresa pelo arrebatamento. Não serão pegos de surpresa. Irmãos, o que eu vou dizer aos irmãos não é tão absurdo assim. Em Marcos 13 diz assim, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos que estão no céu, mas unicamente o Pai. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, sempre que algum profeta ou pastor ou algum personagem religioso quis marcar dia para a volta de Jesus, sempre foi um fiasco, foi uma vergonha, porque isso é impossível, isso é antibíblico, isso é um absurdo. Mas Jesus prometeu em João 14 e João 16, quando vier o Espírito Santo, Ele vos conduzirá a toda a verdade, Ele vos anunciará as coisas vindouras. Deus tirou Ló de Sodoma antes da cidade ser destruída. Deus mandou Noé entrar na arca antes de vir o dilúvio. Irmãos, Noé não sabia que hora que ia começar a chover, mas uns dias antes Deus mandou ele entrar na arca. Diga glória a Deus. Ele estava lá dentro. Não sabia quando ia começar a chover, mas estava lá dentro esperando. Quando veio a chuva, ele já estava lá dentro. Diga glória a Jesus. Isso é muito significativo. O dia e a hora ninguém sabe, mas mais ou menos o tempo os crentes haverão de saber. Diga glória a Jesus.
Para falar em termos grosseiros, não me leve a ferro e fogo o que estou dizendo. O dia e hora ninguém sabe, mas mês e ano Jesus não falou. Diga glória a Deus, que ninguém haveria de saber. O momento, irmãos, o Senhor há de nos transmitir pelo seu Espírito. Diga glória a Jesus. Mas isso, irmãos, vai ser uma coisa que um crente não vai conversar nem com outro crente. Uma coisa que fica no coração. Pressentimentos da vinda de Jesus. Diga glória a Deus. É como diz o livro de Cantares de Salomão. Isso é um relacionamento íntimo nosso com o Senhor. Faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas? Diz em Amós capítulo 3. Amém? Então nós não vamos ser pegos desprevenidos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como que é a bem-aventurança mesmo que estamos vendo hoje? Vamos ler de novo, Apocalipse 16, 15. Vamos ler bem forte para acordar alguns que estão com as pálpebras aparecendo. Diga glória a Jesus. Vamos ler bem forte. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que? Bem-aventurado aquele que? Vigia. Fala assim, vigia. Louvado seja o Senhor. Tem grande bênção para quem vigia. Mas aqui é profundo. Nós vamos continuar domingo que vem com esse estudo, porque não adianta também fazer as pressas. Tem muita coisa aqui que o Senhor quer mostrar. Diga glória a Jesus. Quem foi edificado nesta manhã, diga glória a Deus. Bem-aventurado aquele que vigia. Aquele, irmãos, esta é uma promessa pessoal. Não é uma promessa corporativa. Não é a igreja que vigia, é o crente. Fala assim, é você. O arrebatamento é personalíssimo. Ninguém vai de carona. Ninguém vai levar o outro pela mãozinha. Diga glória a Jesus. 1 João 3,3. Quem tem em si mesmo esta esperança, purifica-se a si mesmo. 1 João 5,18. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. 1 Coríntios 11,28. Examine-se o homem a si mesmo. É impossível eu vigiar a tua vida, apesar dos fofoqueiros gostarem de fazer isso. Mas em misericórdia, eu só posso vigiar a minha. Repita comigo, eu só posso vigiar a minha vida. Vigilância, mas algo personalíssimo. Todos nós precisamos vigiar. Pastor, no começo da minha conversão era ainda mais difícil, de que vigiar muito mais. Agora que eu já tenho 10 anos de conversão, agora já está mais tranquilo. Vai nessa para você ver. Fala assim, vai nessa para você ver onde você vai parar. Conservemos o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Diz o livro de Hebreus. Diga glória a Jesus. Tem que ser cuidadoso até o fim. Diga glória a Deus. Repita comigo, o crente precisa viver atento. Irmãos, o crente não pode dormir, no sentido do texto, né? Os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, revistamos da couraça, né, do Evangelho, tendo por capacete a salvação. Diga glória a Jesus. Dormir no sentido de... pastor, sabe, eu tive férias, eu fui para a praia, né, e estava lá assim, descontraído. Pastor, eu nem percebi. E daí, uma obra do diabo, uma confusão miserável, uma coisa horrorosa, assim, nem percebi. Pois é. Crente de férias, né, é o fim da picada. Mas tem misericórdia. O crente pode estar na praia, mas não está em férias. Fala assim, o diabo não tira férias. Diga glória a Deus. Nunca alguém vai encontrar o diabo na praia de sunga com bronzeador. Diga glória a Jesus. Amém, irmãos? O crente precisa viver atento.
Fala assim, não se esqueça. Pastor, sabe, eu estava muito envolvido com o vestibular, estudando muito, e daí não pude vir na igreja uns dias, tinha que estudar, não deu para ler a Bíblia, daí agora passou todo um problema, estou com depressão, estou com não sei o que lá. Mas também, meu filho, você merece, né? Fazer misericórdia. O que é isso? Irmãos, nunca o crente pode se dar ao luxo de ficar desatento. Nem em vestibular, nem em casamento, nem quando nasce o filho, nem em lua de mel. Diga glória a Jesus. Tem que vigiar, principalmente, porque o diabo pode entrar e fazer um salseiro miserável. Fazer misericórdia. O crente tem que vigiar sempre, até em festa de aniversário. Diga glória a Deus. Nesses momentos que o maligno quer pegar alguém desprevenido. Sede sóbrios, 1 Pedro 5,8. Irmãos, por que o crente precisa vigiar? Repita comigo, nós somos fracos. Todos nós. Fala para você, até você. Mas tem gente que olha para o pastor como se o pastor fosse super-homem. Misericórdia, de jeito nenhum. Aquele que está em pé, cuide, não caia. 1 Coríntios 10:12. Todos precisamos vigiar, todos nós. Diga glória a Jesus. Nós temos fraquezas. E quando o crente já está assim bonzinho, fortinho, 8, 9 anos de conversão, ele já fica meio metidinho, já fica se achando assim invulnerável. Vai nessa que você vai dar com a cara na parede. Fazer misericórdia. Vai levar uma rasteira aqui. Não, sempre tem que vigiar. Repita comigo, o crente tem que ser sensível. Hebreus 5 diz, os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. O crente não pode estar assim entorpecido. 2 Timóteo 2 diz, aqueles que estão assim na letargia. Letargia quer dizer assim, adormecidos, paralisados, estado de coma espiritual. Faz misericórdia. Estado de subnutrição espiritual, anemia profunda. Faz misericórdia. Uma vez na casa de operação, faz uns 10 anos, eu falei para os rapazes, tem que tomar cuidado com o demônio da letargia. Letargia quer dizer isso, né? Esse entorpecimento. Eu dei período de manhã e fui. Daí, de tarde, foi um outro irmão dar o período. Ele falou assim, irmão, eu estou muito preocupado com o demônio da letra G. Porque, faz misericórdia. O demônio da letra G, né? Porque, sério isso. 2 Timóteo 2, letargia. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que a gente não deixa ninguém dormir no culto, porque se dorme no culto, vai dormir na vida também. Vai assim, viu? Diga glória a Jesus. Mau sinal. Quem dorme em culto, dorme em reunião de oração, dorme na leitura da Bíblia. No dia do arrebatamento é capaz que esteja dormindo também. Fazer misericórdia. Mateus 13,16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vedes, e os vossos ouvidos, porque ouvis. Repita comigo, ter olho e enxergar é uma bênção. Porque tem gente que não enxerga. Tem gente que só enxerga a hora que a vaca já foi para o brejo. Fazer misericórdia. Ter ouvidos e ouvir é uma bênção. Porque tem gente que não ouve. Irmãos, então, o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer nos deixar sensíveis. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor tem me tocado muito nisso, irmãos, na vida em família, nós precisamos ser sensíveis. Fala assim, sensível. Os pais têm que ser sensíveis com os filhos. É tão horrível quando a gente vê na casa de operação, o pai chega, pastor, agora que eu descobri que meu filho fazia 5 anos que usava droga. 5 anos e não percebeu, meu Deus do céu. Irmãos, nós temos que clamar, Senhor, que não aconteça isso nunca comigo. Meu Deus, tem que ter sensibilidade, eu tenho que perceber que o outro está mal e eu não estou vendo. Diga glória a Jesus. Naturalmente nós não temos isso, mas o Senhor quer nos dar hoje, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus está falando conosco. Amém? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O versículo é escrito de forma perfeita. Repita comigo, todos nós temos
as nossas vergonhas. Todos nós. Espiritualmente falando, o que significa isso? Todos nós temos coisas do que nós nos envergonhamos. Parecemos crentes para os outros, mas todos nós temos coisas lá dentro que são feias. Todos nós. Mas o Senhor nos dá uma veste espiritual que cobre isto. E isto só vai ser transformado no dia do arrebatamento. Que o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Diz lá 1 Coríntios 15. Diga glória a Jesus. Enquanto estamos aqui, nós temos que andar sempre vestidos. Sabe quando você conhece o irmão e já faz 2, 3, 4 anos. Lá um belo dia você pega o irmão meio atravessado, meio azedo, e ele já dá um show na tua frente. Você, nossa, que horror. Nunca pensei que o irmão fosse assim. Pois é, ele esqueceu a vestimenta espiritual em casa e saiu pelado. Fazendo misericórdia, dando vexame por aí. Tem gente que já deixa a veste espiritual no estacionamento da igreja. Termina o culto, já está nervosinho lá. Diga glória a Deus. Aliás, irmãos, não se esqueça disso. Quem vem para a igreja está com pressa, deixa o carro lá fora. Não deixa o carro aqui dentro no pátio. Porque depois vai ter 20 carros para tirar e você vai ficar nervoso porque os irmãos não saem. Mas, irmãos, o estacionamento aqui de dentro da igreja é para quem não tem pressa. Diga glória a Jesus. Que é um vexame, crente perdendo as vestimentas no pátio. Mas em misericórdia, dando show de carne. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que o versículo é perfeito. O crente sempre tem que estar vestido. Diga glória a Jesus. Irmãos, comigo que sou pastor, eu aprendi isso de outra forma, mas mesmo para quem não é pastor, lembre disso para você saber como que é. Irmãos, lá em casa o telefone toca assim muitas vezes, o celular também toca um monte de vezes. Sempre alguém pedindo oração a qualquer hora do dia. Irmãos, e o servo de Deus tem que estar pronto a qualquer hora do dia. Já pensou assim, eu estou lá num quebra-pau tremendo dentro de casa, brigando até com os cachorros, que eu não tenho, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Brigando com os gatos da vizinha, que ela tem 8. Assim, Jesus. E liga alguém, pastor, que oração. Misericórdia. Assim, misericórdia. Irmão, mas nós não podemos ficar desprevenidos. Ninguém me pega desprevenido. O Senhor já me ensinou faz tempo. Diga glória a Jesus. Aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isso é questão de exercício também. Repita comigo, o servo de Deus precisa se exercitar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. A qualquer hora do dia, digamos que você está no seu serviço. Nunca aconteceu isso. De repente aparece alguém que precisa de oração. Está mal, está depressivo, está endemoniado e precisa de oração. E daí você lá, estava numa carne tremenda, falando umas piadas indecentes lá, e daí acontece isso, e daí o que você faz? Fazer misericórdia. Irmãos, isso acontece. Faz uns 5 anos na justiça do trabalho, onde trabalho, estava uma audiência da patroa e da empregada doméstica. E foi ali tanta baixaria aquilo, que a moça, a empregada doméstica, ficou endemoniada na sala de audiência. Teve que uns 3, 4 arrastaram ela para fora. Daí veio a juíza correndo me chamar. Bira, vai lá ver se dá um jeito. Diga glória a Jesus. Daí eu peguei uma moça, eu digo moça assim, né, pela fé. Diga glória a Jesus. Não tem uns 40 anos. Jovem, muito jovem. Eu vou fazer 36, então ela é joveníssima. Diga glória a Deus. Fui com ela para o gabinete do juiz auxiliar. Eu falei, não precisa entrar ninguém. Mas assim, não precisa. Entrei lá, orei com a moça. Irmãos, o demônio saiu em 2 segundos. Foi rapidinho, falei com a moça. Falei, escuta, para que isso? Era crente desviada, além do que. Eu falei, escuta, volta para Jesus. Você está se irritando aqui por causa da ex-patroa. Espere em Jesus. Jesus te dá mais do que a tua ex-patroa. Para que isso?
essa baixaria toda aqui, vai lá se você vai ganhar alguma coisa ainda. Espera em Deus. E graças a Deus resolveu. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, aconteceu até na justiça. Diga glória a Jesus. Então o crente tem que estar sempre pronto. Amém? Conheço não só um, mas mais de um exemplo de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo dentro do ônibus. Um ônibus comum, Genópolis. Diga glória a Jesus. Indo para o serviço, foi batizado no Espírito Santo. Então, por quê? Porque a pessoa estava em Deus. Porque se estivesse olhando para alguma gatinha, fazia misericórdia, não ia ser batizado com nada, ia levar uma surra ainda. Mas assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que vigia. Amém? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Respire fundo. Mais um pouquinho. Repita comigo. O crente tem que ser desprendido. 1 Coríntios 7,30. Eu vos digo porque o tempo se abrevia, e aqueles que choram, que sejam como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Versículo 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repita comigo. O crente tem que ser desprendido. Diga glória a Jesus. Desprendido como, irmãos? Irmãos, os bens materiais são relativos. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Está bom. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que porque bate no carro ou batem no seu carro, dá vexame de tudo que é jeito, entra na carne, fala besteira, xinga, não sei o que lá. Se Jesus voltar nessa hora, você fica porque você não está com as suas vestiduras espirituais, e você faz isso porque o teu coração está nessa porcaria desse carro. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o crente não pode ter o coração nisto. Diga glória a Jesus. Graças a Deus, esses dias atrás, bateram no nosso carro. Graças a Deus eu não dei vexame. Graças a Deus. Não falei nada, nadinha, fica com a boca bem fechada. Diga glória a Jesus. Nada. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Pergunta-me assim, e você? Irmãos, o crente tem que ser desprendido. Se tem, se não tem, não tem. Está bom. Com Jesus sempre está bom. Diga glória a Jesus. Irmãos, para encerrarmos esta manhã, repita comigo. O crente tem que ser prudente como a serpente. Jesus disse isso em Mateus 10. Por quê? 2 Coríntios 11, Paulo disse que a serpente, pela sua astúcia, enganou Eva e pode enganar qualquer um de nós hoje. Então nós temos que ter essa prudência que vem de Deus. Irmãos, o crente tem que vigiar. O crente tem que vigiar dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja usada pelo diabo para desviar as pessoas. É o que Jesus disse do joio, está escrito, velhíssimo, todos nós já sabemos disto. Diga glória a Jesus. Pessoas que o diabo coloca. E não só isso, tem crente de verdade que empresta a boca para o diabo. Por isso que diz lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Diga glória a Jesus. Mas então o crente tem que vigiar. Amém? Irmãos, vigiar, acautelar-se dos falsos profetas. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Irmãos, ainda esta semana estivemos conversando com uma pessoa que lamentou o quanto esta pessoa sofreu por falsa profecia. Saiu da igreja onde esta pessoa servia a Deus por profecia, porque disseram que era na outra, lógico, a igreja do profeta, né? O profeta que diz, vem para cá, fazer misericórdia. E pronto, foi um vexame, foi um horror, um monte de prejuízo por falsa profecia. Irmãos, o crente não pode ser incrédulo,
mas não pode ser bobo também. Tem que ter discernimento de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente tem que se guardar dos falsos obreiros. Esse Filipenses 3, irmãos, tem falso pastor nesse mundo. Esses dias atrás soube de uma pessoa aqui da igreja, de um determinado pastor, que estava levando outra pessoa em terreiro de macumba. Obra das trevas, obra de Satanás. Irmãos, aconteceu numa igreja, Assembleia de Deus aqui de Curitiba, uma igreja grande. Um homem foi pregar, foi uma benção, o povo gritou, berrou, glória a Deus, aleluia, bateu palma, fez e aconteceu. A hora que terminou o culto, uma conhecida minha, conheço ela, foi para o pastor que pregou, e disse: ai pastor, que bênção, eu queria o seu endereço para você ir pregar lá na minha igreja, que eu sou de outra igreja, estou aqui só visitando. De que igreja que o senhor é? Ele disse assim: da igreja de Satanás. E ficou olhando bem para a cara dela. Era um agente das trevas, agente do diabo. E os crentes acharam lindo ainda. Ah, pastor, isso não existe. Não existe, meu filho. O diabo se transfigura até em anjo de luz. Não é, pois, muito que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será segundo suas obras. 2 Coríntios 11, 14. Diga glória a Jesus. O diabo faz isso mesmo. O crente tem que estar alerta, tem que estar avisado. Irmãos, este meu amigo que veio aqui na igreja atrás, o Chico, que morava em Bauru e hoje está morando em Vitória, ele passou na casa de operação há 10 anos atrás. O Senhor fez uma obra, a família inteira se converteu, as irmãs, a mãe, a esposa, o filho dele até foi batizado no Espírito Santo já atrás, e ele era viciado em drogas. Irmãos, ele saiu daqui em Bauru, mas ele sempre vinha em Curitiba. Irmãos, ficou firme, até o belo dia que ele conheceu um outro pastor em Bauru, que era um pastor assim meio independente, meio autônomo, que é muito falante, muito esperto, era ex-presidiário, de ficar 10 anos na cadeia. Levou o moço no bico, ele caiu. Ele voltou a vir aqui à igreja, porque ele está precisando de ajuda, o Senhor está levantando ele novamente, está tendo misericórdia. Mas foi uma obra do diabo, ele caiu por causa de um pastor, e eu conheci a peça ainda. Eu falei para ele: você toma cuidado com esse homem. Mas ele não acreditou em mim, na época ele acreditou no homem. Falei assim: misericórdia, caiu por causa de um pastor. Ah, mas não acontece isso. Ah, meu filho, falei assim: misericórdia. Irmãos, tem gente nesse mundo que só quer dinheiro. Tem gente nesse mundo que, pelo amor de Deus, irmãos, o crente tem que se cuidar. Por isso, irmãos, que ficar pulando de igreja em igreja é muito perigoso. Você não sabe quem está falando lá na frente. Irmãos, é recomendável você ir numa igreja que você conheça o pastor, sabe quem ele é, conhece a mulher dele e os filhos. Diga glória a Jesus. Para saber, para você conhecer alguém, olha para a família dele. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Para saber quem é o pastor, pergunta para a mulher dele. Diga glória a Jesus. Mas pergunta num dia que a mulher esteja de bom humor também, né? Porque senão... Diga glória a Jesus. Vai que esteja de mau humor daí. Diga glória a Deus. Mas então o crente tem que vigiar. Amém? Repita comigo: o crente tem que vigiar contra a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. E Paulo está dizendo isso aqui da igreja. Irmãos, dentro das igrejas está acontecendo doutrinas de demônios. Meu amado, você corra disso em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Tem coisas horríveis acontecendo por aí. Irmãos, eu estou vendo em placa de igrejas assim, sexta-feira, 22 horas, culto do descarrego. Irmãos, isso é coisa de terreiro de saravá. Você sai correndo de um troço desse, descarrego, essa palavra para se usar, fazer misericórdia. Eu até 22 horas da noite, é hora de começar um culto? Isso não é hora de gente decente, tá na rua. Irmãos, está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 5, aqui, os que são da noite, das trevas. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, a igreja de Jesus é um lugar assim, em que as famílias podem ir. E a igreja de Jesus é aquilo que uma mãe com bebezinhos pode ir.
Sabe que uma mãe com um bebezinho vai no culto e começa às 10 horas da noite? Se fosse vigília ainda, com toda a igreja num lugar assim, levava os berços para as crianças, ainda assim já não é fácil. Diga glória a Jesus. Não, isso é muito sério. Doutrina de demônios, então cuidar com isso. Diga glória a Jesus. Vamos fugir do legalismo. Irmãos, a luta que o apóstolo Paulo mais teve na sua vida foi contra o legalismo. Diga glória a Jesus. Você tome cuidado com isso. Jesus liberta. Tem igreja por aí que prende. Jesus Cristo liberta. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Mas o crente não pode ficar preso em legalismo. Diga glória a Jesus. Amém. Porque, irmãos, o legalismo é insuportável. Uma hora, irmãos, espana a rosca. Fala assim, viu? Aperta até a hora que não aperta mais. Daí pronto. Por que crente de igreja ultralegalista, quando desvia, vai para o mundo assim, mas de virar prostituta, de virar traficante? Por quê? Porque apertou demais antes. A hora que solta, parece um boi desembestado. Faz misericórdia. Mas é verdade? Porque está errado. Diga glória a Jesus. Isso não é liberdade, isso é prisão. Então Jesus está falando conosco hoje. Amém? Bem-aventurado aquele que vigia. Peguei os irmãos de surpresa agora. Bem-aventurado aquele que vigia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Aquele que não extingue o Espírito Santo. Aquele que mantém acesa a sua candeia com azeite, guardado como as virgens prudentes. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 2. Meu amado irmão, ouça isso, Colossenses 2,16. Ouça isso. Fala assim, ouça isso. Irmãos, hoje é dia de confissões. Ouça isso. Colossenses 2. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade ou culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. O começo do versículo diz: ninguém vos domine a seu bel prazer. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, ouça isso. Vou falar uma coisa que depõe contra mim mesmo, mas com todo o temor de Deus. Toda pessoa que prega a palavra de Deus, ou que tem dons do Espírito Santo, é tentada a manipular a vida alheia. Faz misericórdia. Vou repetir a frase. Toda pessoa que prega a palavra, dá estudo bíblico, ou tem dons do Espírito Santo, é tentada a manipular a vida alheia. Mas isso não é de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso o Senhor me ensinou e quero que o Senhor ensine ainda mais. A igreja de Jesus Cristo é lugar de pessoas libertas. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos ensinar mais ainda. Eu, na minha vida, sempre tive horror de querer me intrometer na vida alheia. Gosto de ser reservado, de atender quando há abertura. Não gosto de me intrometer. Quando eu vou falar com alguém sobre um assunto que eu vejo que a pessoa não está gostando, eu paro. Ainda que ela precise ouvir aquilo, não adianta falar alguma coisa para ouvidos contrariados, é pior ainda. Ao invés de você fazer um bem, você vai fazer um mal. A palavra do Senhor diz que a maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra oportuna, quer dizer, dita na hora certa. Espere o momento certo, tenha a hora de falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja de Jesus é assim. O Senhor te usa para dizer para um irmão que ele tem que fazer isto. Daí ele te diz assim: não, mas eu não quero fazer isso. Amém, irmão, eu só gostaria de deixar bem claro que é palavra de Deus, mas você continua sendo meu irmão, continua tendo comunhão com você, vamos almoçar na minha casa, eu almoço na tua, continuando conversando, e não falo mais nesse assunto.
Não vou ficar te constrangendo, não vou te ficar empurrando goela abaixo. Falei, só peço que você não esqueça. Falei a palavra de Deus. Amém, mas somos amigos. Diga glória a Jesus. Assim que tem que ser a igreja. Amém, irmãos? Fala assim que tem que ser a igreja. Igreja não é lugar de imposição, igreja é lugar de conselho. Estamos aconselhando, estamos ensinando. Amém, irmãos? Quantas vezes a pessoa não faz? Mas amém, irmãos, a pessoa não fez, problema dela, infelizmente. Diga glória a Jesus. Quem vai apanhar é a pessoa depois. Se você não tivesse falado, você apanhava junto, por não ter dito, por não ter tido amor para com o irmão, de ter falado o que era preciso. Mas falou, amém. Ele ouviu, amém. Não ouviu, amém. Quantas vezes nós não ouvimos também o que alguém nos disse? Diga glória a Jesus. Agora isso, irmãos, daí partir para ameaças, não. O único que pode ameaçar é Deus. E Ele ameaça, misericórdia. Mas é misericórdia. Nossa. Amém? Irmãos, nós já tivemos experiência aqui nesta igreja. Graças a Deus. Graças a Deus posso dizer isso. Uma pessoa que ia fazer uma coisa errada. Foi dito para a pessoa, não faz. A pessoa fez. Mas graças a Deus continua em nosso meio. E graças a Deus todos nós assim tivemos assim boa consciência de não ficar cutucando sempre a pessoa no mesmo assunto, ficamos todos quietos. A coisa explodiu, houve muito prejuízo, mas a pessoa continuou conosco até hoje. Diga glória a Jesus. Graças a Deus. Assim que tem que ser. Com certeza na próxima a pessoa certa. Diga glória a Jesus. Nós estamos aqui. Quem nunca errou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Amém, irmãos? Senhor amado, é isso que queremos, meu Deus, vigiar. Vigiar, vigiar e vigiar. Senhor amado, não queremos, meu Deus, dominar a vida de ninguém. Não queremos ser dominados por ninguém, ao bel prazer de ninguém. Queremos aprender a perfeita liberdade em Cristo Jesus. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo. Opere em nossas vidas, meu Deus, nós queremos vigiar. Quanta coisa perdida por falta de vigilância, Senhor. Nos humilhamos, ensina-nos hoje, não é apenas palavras, Senhor, não é por muito falar, Senhor, que se transforma alguém. O reino de Deus não é de palavras, mas é de poder. Então, Senhor amado, opera com poder em nós. Hoje queremos viver na vigilância, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a mão para receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique com cada um hoje e sempre. Que Deus abençoe. Amém. Encerramos, irmãos, em nome de Jesus.